E aí, bom dia, graça e paz. Mais um vídeo para você aqui no canal Acessando a Graça, na série Sabedoria para Viver. Nós estamos tratando sobre propósito e o nosso tema hoje é não fuja do seu desígnio. Mas antes eu queria perguntar, você já é inscrito no canal? Você já compartilhou com outras pessoas? Você já conseguiu mais um inscrito? Quem sabe você aceita esse desafio de, já que você está sendo abençoado, conseguir pelo menos mais um inscrito, enviar para alguém para que mais pessoas se inscrevam nesse canal. Nosso tema hoje é não fuja do seu desígnio e o texto base é Jonas, capítulo 1, versículo 3, só que eu quero ler só a parte A do versículo 3, que diz assim: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Então, quero levar você a pensar e pensar junto com você. Você está convencido que Deus, ele sabe mais das coisas do que nós, inclusive ele sabe mais aquilo que é melhor para nós do que nós mesmos. Quando nós falamos sobre desígnio, sobre chamado nesses devocionais, sobre propósito, a gente está falando sobre a razão divina da minha e da sua existência. Então isso deixa uma verdade poderosíssima aqui implícita, que é só existe satisfação plena, só existe satisfação plena se a gente estiver vivendo esse propósito, se a gente estiver vivendo esse chamado. E fugir disso pode nos empurrar, pode nos colocar dentro de uma situação onde tem abertura para muitas coisas que Deus trabalhou, planejou para que você não vivêssemos, ou seja, coisas ruins que são atraídas quando nós fugimos do propósito. Você pode perguntar, pastor, é possível alguém fugir do seu propósito? Sim, porque nós temos preferência e muitas vezes a opinião que a gente tem sobre aquilo que Deus está nos mandando fazer pode ser que seja um agente que pressione você a fugir, a desistir, e foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele era um homem de Deus, mas ele estava debaixo de uma cultura de segregação muito forte em relação a outras nações. E aqui Deus fala sobre uma cidade chamada Nínive, uma cidade que estava se perdendo no pecado, e Deus estava às portas de destruí-la em função do seu pecado. E aí Deus manda Jonas lá. Provavelmente Jonas era a melhor pessoa que Deus tinha para enviar no que diz respeito a pregar a pecadores. E a leitura, a opinião de Jonas em relação àquela cidade fez com que ele cogitasse, não só cogitasse, mas planejasse fugir de Deus e pegasse um barco que ia noutra direção, diferente daquilo que era o destino que Deus queria que ele fosse. Eu acredito que você não estamos nesse tipo de indecisão, como alguns dizem, entre a cruz e a espada. Eu penso que as sinalizações sobre o nosso propósito é algo mais simples, né? São coisas mais simples, mas tratar isso apenas por uma perspectiva de opinião pode fazer com você e comigo a mesma coisa que fez com Jonas. Jonas se colocou em dificuldade, Jonas colocou outras pessoas em dificuldade, e o resultado final daquilo, se ele tivesse se mantida, não era só colocar pessoas em dificuldade, era que muitas pessoas iam deixar de ser salvas por causa dele. E existe essa realidade. Deus nos fez com propósito. Tem um dos vídeos aqui do canal que é você é a resposta de Deus para a vida de alguém. Tem um grupo de pessoas, uma fração de pessoas que precisa daquilo que Deus colocou no seu coração. E se você fugir à semelhança do que Jonas fez, além de causar problema para as pessoas que lhe acobertarem e problemas para a sua própria vida, muita gente pode deixar de ter um encontro com Jesus e ter uma eternidade ao lado dele em função dessa postura de fugir. Resistir ao chamado, fugir do seu desígnio, do seu propósito, é fugir da única coisa que pode trazer satisfação completa para nós. O que é que pode trazer satisfação completa para nós? É estar no centro da vontade de Deus, e isso envolve fazer a sua vontade no sentido de cumprir o desígnio para a qual ele nos chamou. Quando Deus colocou esse devocional no meu coração, ele estava querendo tocar a vida de pessoas que estão desacreditadas, frustradas, que cometeram erros, ou que pessoas cometeram erros com eles, e esse sentimento de vítima, de ser ferido, tem feito você ficar consumindo-se nas suas perdas, enquanto o reino de Deus está perdendo por causa da grandeza, da distinção, daquilo que Deus colocou em você e somente em você. Antes que alguém entenda errado, em nome de Jesus, aqui eu não estou falando sobre você fazer coisas e por causa disso você receber salvação. Não, nós temos iluminação suficiente para saber que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, é o que o texto diz.
Mas, amados, da mesma forma que essa verdade sobre salvação pela graça ela é tão abençoadora, também é verdade que Deus não nos salvou por causa das coisas do chamado, mas Deus nos salvou para o chamado. O mesmo texto que vai dizer que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, também vai dizer não por obras para que ninguém se glorie. E quando chegar mais na frente, ele vai dizer, mas que Deus nos criou para praticarmos coisas que de antemão ele já determinou que nós fizéssemos. E eu já disse também em outros devocionais que no ventre da nossa mãe Deus nos separou. Então aqui nós não estamos falando sobre fazer coisas para poder ser salvo, né? Como troca, como permuta. Pelo contrário, é exercer o seu chamado porque você é salvo, porque você foi alcançado. E se não fosse assim, Jesus não seria enfático em dizer, não foste vós que me escolheste, antes eu vos escolhi a vós e vos designei para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então eu quero te aconselhar nesse devocional em vez de seguir fugindo, se converter no sentido literal da palavra. Faça uma conversão, mude de direção, volte, procure entender a vontade de Deus para esse tempo, o que Ele quer que você faça hoje, agora, porque discernir os primeiros passos e estar ativo nele vai lhe colocar dentro dos próximos passos. Então, somos salvos em Cristo, somos salvos pela graça, verdade, mas esse texto deixa muito claro que parte da nossa satisfação como salvos está em cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração para sermos e fazermos. Eu quero ler com você para encerrar esse devocional, Atos capítulo 20, versículo 24, que diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho de Deus. Aí talvez você esteja dizendo aí, mas eu sou uma pessoa comum, eu não tenho chamado nenhum, Deus não me chamou para fazer nada. E quem disse que Deus chama pessoas incomuns? Não, Deus chama pessoas comuns que até às vezes se tornam incomuns por obedecerem, por seguirem. Os chamados, eles também não são comuns, eles não são todos os mesmos. Eles não têm o mesmo tamanho, eles não têm a mesma projeção. Talvez você não tenha sido chamado para tocar nações, mas talvez tenha sido chamado para tocar um grupo. O seu campo missionário é onde você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, e todos nós fomos chamados sim. Pode ser que você não tenha sido chamado nos 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas você foi chamado para atuar. Deus colocou coisas dentro de você e fugir disso pode criar problema para você. Então eu quero pegar esse texto mesmo de Atos para nós fazermos a nossa confissão. Amém? Eu quero que você diga assim comigo: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Você foi abençoado, pratique essas verdades, compartilhe com outras pessoas. Espero você no vídeo de amanhã.